Mais uma vez, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Estamos iniciando hoje o nosso 37º dia da contagem do Homer. 5 semanas e 2 dias. A bênção da contagem do Homer de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o Homer. Hoje, o 37º dia, 5 semanas e 2 dias. E nós vamos falar sobre Gevurah, disciplina no fundamento. A oração de hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Messias, venho a Ti, Senhor dos Exércitos, com um coração humilde e sedento por Tua direção. Reconheço que os compromissos espirituais, relacionais e ministeriais que assumi diante de Ti exige mais do que boa vontade. Exige uma disciplina forjada no fogo da fidelidade. Ajuda-me a permanecer firme mesmo quando o mundo balança ao meu redor. Nos dias em que a dúvida bater a porta e os atalhos parecerem mais fáceis, conceda-me disciplina no fundamento, a força moral e espiritual de dizer não àquilo que enfraquece meus votos contigo. Que eu não ceda à tentação que vem disfarçada de oportunidade, mas permaneça no caminho estreito, onde o Senhor mesmo caminha comigo, fortalece a minha alma com coragem celestial. Ensina-me que a verdadeira disciplina não é frieza ou rigidez legalista, mas expressão de amor, reverência por ti, que eu valorize cada aliança firmada na tua presença, com pessoas, com compromisso e, sobretudo, contigo, meu Deus. Livra-me dos vínculos impuros que geram desequilíbrio espiritual e planta-me em relacionamentos que provam crescimento, um crescimento mútuo para a glória do teu nome. Derrama sobre mim a emuná, a fé sólida, inabalável, discernimento profundo, capacidade de distinguir e entendimento iluminado pelo teu Espírito. Que eu tenha discernimento para reconhecer o engano e sabedoria para resistir ao ego e à vaidade. Que o temor do Senhor me livre da queda repetida e que a vergonha não esteja na tentação, mas sim em desprezar tua graça transformadora. Pai amado, que meu fundamento seja Jesus Cristo, Yeshua, rocha eterna e segura. Que meu compromisso contigo seja profundo, íntegro e constante, como um pacto de amor inquebrável. Ajuda-me a viver com santidade nos segredos e nos públicos, como templo do teu Espírito. Transforma-me segundo a tua imagem, para que eu viva com poder, propósito e paz. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua, o nosso Messias, eu oro, creio e esse dia consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus. O salmo correspondente ao 37º dia é o salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu vizinho. Aquele cujos olhos rejeita o perverso, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo jurando com prejuízo próprio, não muda sua palavra. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede
jamais será abalado. A nossa meditação de hoje, a disciplina no fundamento. Chegamos ao 37º dia da nossa contagem do homem. Entramos em uma combinação espiritual profunda. Disciplina no fundamento. Gevurah dentro de Yesod. Yesod, nós já sabemos e já estudamos. É fundamento, representa a conexão, o vínculo, a aliança, a fidelidade, a sustentação relacional. Então, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos realizar, tudo que nós precisamos edificar, nós teremos como base o fundamento. Já sabemos que o fundamento é a palavra, é a Torá. E que tudo que estiver fundamentado sobre a Torá terá êxito. O que nós fundamentarmos que estivermos fora da Torá, certeza que iremos nos decepcionar, que iremos nos entristecer. E a Gevurah, disciplina, rigor, limite, força moral. É o elo que vai nos dar vitória. Disciplina no fundamento. Então, eu vou, naquilo que envolve as áreas da minha vida, eu vou ser disciplinado. E entra nesse fundamento, e com certeza isso irá nos purificar, isso irá nos proteger, isso irá nos fortalecer. Quem não tem disciplina, dificilmente terá um motivo de contar uma vitória, contar um sucesso, um crescimento. Então, espero que eu e você sejamos firmados num fundamento que é a palavra e sejamos disciplinados a alcançar, tendo rigor, tendo força. Disciplina também fala de limites. Eu tenho limites a respeitar e limites a alcançar. Isso, às vezes, não pode ser confundido. Tem gente que tem limite para alcançar, mas não tem limites para respeitar. E nós precisamos respeitar nossos próprios limites. Às vezes nós estamos aí esgotados, né? Passando dos limites. Isso também é perigoso, porque passar dos limites também é falta de disciplina. A Torá nos mostra que nenhum relacionamento duradouro pode sobreviver apenas de emoção. Amor sem disciplina se torna instável. Vínculo sem limite se transforma em dependência. E compromisso sem firmeza acaba sendo destruído pelas pressões da alma ou pelas seduções do mundo. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Os sábios judeus explicam que guardar o coração não significa endurecê-lo, mas discipliná-lo. O coração humano é poderoso, porém é instável. Sem domínio, ele vai criar alianças destrutivas, decisões precipitadas e vínculos contaminados pela carência, pelo medo ou pela impulsividade. Então, guardar o coração é colocar nele disciplina. Você sabe que o coração ele é o símbolo da nossa vontade, dos nossos desejos, né? É uma linha tênue, difícil de explicar, né? Vontade, sentimento, alma, coração, pensamento,
Parece que anda tudo assim meio misturado, né? Mas o coração é a fonte dos desejos, é a fonte da vida, é aquilo que vai trazer motivação. E o Salomão está dizendo: olha, você precisa colocar limite, disciplina nesse coração. Um coração indisciplinado. E você sabe que um coração indisciplinado fisicamente, ele está com arritmia, né? Ele acelera, desacelera, né? Mas não é disso que Salomão está falando. Que também devemos ter disciplina de vida, porque todas as vezes que alguém chegar nessa condição física, é sinal de que alguma coisa ficou indisciplinado. Mas disciplinar o coração, guardar o coração, é colocar nele limites, é ter o cuidado com as suas decisões, com seus desejos, com as suas carências, com as suas impulsividades. Por quê? Porque o coração, a alma do homem, tem tendência de mudar de posição conforme a ocasião, conforme as emoções, conforme a situação, conforme a geografia. Olha como as pessoas mudam de opinião, mudam de decisão, mudam de humor o tempo todo. E o que faz a gente ter maior sucesso ou vitória? É ter uma disciplina, até mesmo com o nosso coração. A disciplina traz equilíbrio. Tem gente que uma hora pensa grande, outra hora pensa médio, outra hora pensa pequeno. Se você for disciplinado, você terá uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, uma linha de ação e reação. Isso demonstra que você pode estar guardando o seu coração, tendo um coração disciplinado. No comentário do Ética dos Pais, um dos rabinos que compõe esse livro diz: quem é forte? Pergunta é: quem é forte? Aquele que domina sua própria inclinação. É aquele que domina o seu próprio desejo. É aquele que domina os seus próprios impulsos. É aquele que domina suas próprias reações. Ah, pastor, quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já quebrei tudo. Olha, eu estou falando de alguém que tem experiência, viu? De desmanchar. 2015 eu fui no médico aqui. Aquele médico, ele é meio doido. Ele é médico, pastor, psicólogo, psicoterapeuta, ele é um bocado de coisa. Passando uma fase, irmão, foi quando a minha filha foi abusada e eu fiquei muito mal, pensava besteira o tempo todo, irado. Teve dias que eu sangrei pela boca, de tanto ódio, não sei o que estava acontecendo. Minha barba começou a cair, meu cabelo começou a cair. Eu pegava na barba assim, puxava, saía os tuchos, ficava parecendo cachorro quando tá com peladeira, né? E aí me convenceram, eu fui lá nesse médico. E ele é aquelas pessoas que fazem as consultas pela íris do olho. Eu achei interessante aquele camarada. Ele olhou no meu olho e começou a falar coisas. Falei, doutor, o senhor é médico mesmo ou o senhor é profeta? Porque às vezes eu olho numa pessoa e eu acerto alguma coisa que está por dentro, mas o senhor já está falando até o que eu tenho na sola do pé. Aí ele me perguntou qual era o meu estilo de vida. Não, primeiro ele perguntou qual era a profissão. Eu falei. Ele disse: você está vivendo uma fase que está muito próximo de você começar a quebrar as coisas dentro de casa. Falei, doutor, essa fase eu já passei fazia tempo. Foi mesmo? Falei, já não tem mais nada para quebrar, já passou a fase. O que tinha para quebrar eu já quebrei. Foi a hora que eu perguntei: você é médico ou você é profeta?
Aí, quando eu falei o estilo de vida que eu levava, eles, eu acredito muito que você não está depressivo dentro de um quarto trancado, porque por causa do estilo de vida que você leva. Então, é algo que, por mais que você tenha controle, eu não sei nem explicar, mas eu vejo pessoas contar de depressão. Tem hora que eu me irrito e tem hora que eu choro. Porque tem coisas que acontecem hoje que parece moda, né? Os pais parecem que estão caçando distúrbio nos filhos. Para poder contar, o meu filho também tem distúrbio. Aí começa duas, três conversar. Não, não, o grau do seu nem chega perto do meu. Sabe assim, uma loucura. E a depressão também, pastora Leila. Ai, minha depressão, como se fosse um bichinho de estimação. Eu já não sou assim, não penso assim. Mas eu já vi alguma situação que parece que a pessoa está num calabouço, está num lugar onde ele não consegue voltar a ser normal. E o que aconteceu? Talvez ele perdeu o domínio da sua própria inclinação. Por quê? Porque você faz coisas em impulso, sem controle, sem disciplina. Mas às vezes você não encontra força para fazer o que você quer. Isso também é perder o impulso. Porque quando eu tenho muito impulso, eu tenho que pôr limite, disciplina. Mas quando eu não tenho, eu vou precisar da disciplina para voltar a ter uma vida normal. Então, quando se trata dessas situações, ô irmão, como é difícil para a gente, porque antigamente eu misturava tudo, não. Antigamente eu fazia uma coisa só. Tava bêbado, tava depressivo, tava irado, qualquer coisa era capeta, sai, sai, sai. E quando não saía por bem, muitas vezes eu tenho certeza que teve gente na minha mão teve que se comportar certinho, porque senão não ia parar a administração, né? A pessoa porque não tinha direção para solucionar. Então, quem é forte? Aquele que domina a sua própria inclinação. Essa é exatamente a essência de Gevurah e Yesod. Disciplina que eu preciso ter, que você precisa ter, para nós podermos vencer. Se nós não tivermos essa disciplina no fundamento, nós não iremos alcançar ou ter resultado. Porque disciplina no fundamento não é apenas criar conexão, mas saber sustentar as conexões que nós já construímos e sustentar com maturidade espiritual, com firmeza. Os sábios ensinam que Yesod é como um canal espiritual, que o fundamento é o que faz, é o que guarda, é o que conduz, é o que direciona, é o que sustenta. Tudo que passa por esse canal influencia a alma, influencia o ser. Por isso, vínculos errados vai drenar as nossas forças, vai confundir as nossas emoções, vai enfraquecer o nosso discernimento. Já um fundamento com alianças saudáveis, com conexões saudáveis, elas podem fortalecer o propósito, elas podem nos dar uma maior autenticidade de identidade e ela pode nos conduzir a direções corretas. Então, atenção no fundamento daquilo que nós estamos fazendo. Na Torá, nós vamos ver isso claramente na vida de José, onde a nossa aula do discipulado era sobre José. José está associado pelos sábios ao atributo
de Yesod, porque permaneceu íntegro, mesmo diante da sedução da esposa de Potifar. O teste de fundamento na vida de José, o teste que é Yosef, né, que significa José, não era apenas um teste sexual, era um teste de fundamento espiritual. Eles fazem a combinação de Yosef com Yesod, porque a raiz etimológica da palavra é a mesma. Então, na raiz etimológica da palavra Yosef, que é o nome de José, é fundamento. E se dá, então, as atitudes de José própria do seu nome. Ele poderia ter cedido ao desejo momentâneo, poderia ter escolhido o prazer rápido. José poderia ter pegado um atalho, né? José podia ter achado ou praticado aquela satisfação imediata. Mas por causa da disciplina, José aparece vitorioso, resistindo o atalho, resistindo à sedução, resistindo à satisfação própria. O que José realmente fez? José guardou o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Quem é realmente o forte? Aquele que domina as suas emoções. Imagina, José longe de casa, longe do templo, nem tinha templo, né? Longe do, do seu lugar de culto, da sua família, longe dos amigos, longe dos conhecidos. Ô, irmão, que oportunidade dele poder alimentar os seus desejos, seus prazeres, se satisfazer, ainda que a proposta era terrível, né? Porque satisfazia a carne, a alma, mas José, por causa da disciplina no fundamento, por causa da Gevurá, que aparece dentro de Yesod, disciplina no fundamento, colocou em José, naturalmente, uma proteção. Porque às vezes a gente olha para certas situações onde a gente não tem fundamento e para certas situações onde a gente não tem disciplina, que você fala, não, eu não consigo passar. Eu não consigo sobreviver numa situação dessa. Mas a disciplina, ela é algo que vai se tornando natural, intrínseca. Por um tempo você precisa dominar a disciplina. Com o tempo, a disciplina te domina. Por um tempo eu preciso vigiar para poder saber realizar. Chega um tempo que aquilo se torna parte de mim. E agora é a disciplina que passa a me dominar. Um homem disciplinado, uma pessoa disciplinada, ele não precisa de esforço. Eu costumo dizer que quem fala a verdade não precisa pensar. Quem mente coloca 1000 versões em um fato. Quem fala a verdade responde 1000 vezes com a mesma frase. Isso é tão terrível que no campo político, né, onde a injustiça, a mentira predomina, quem fala a verdade não tem nem como alçar a voz. Por quê? Porque a resposta sempre é a mesma, sempre é a mesma, sempre é a mesma. Mas parece que não dá volume, né? Quando, quando se trata das narrativas, das fake news, irmão, cada vez que é perguntado, vem uma resposta diferente. Se você não prestar atenção, e normalmente as mentiras, para ser uma boa mentira, ela tem que parecer muito com a verdade. Quanto menos a fração da verdade
é tirada, melhor a mentira é aplicada. E aí, se você conta cada vez uma versão semelhante, parece que dá um volume. E quem não conhece, acredita que cada versão é verdade. Cria um limite. Mas quem fala a verdade é perguntado 1000 vezes. E ele vai responder sem precisar pensar. Por quê? Porque você tem uma resposta só. A verdade te protege. A justiça te protege. A honestidade te protege. A integridade te protege. Não é algo que você precisa pensar. Ah, eu vou negociar com o pastor Thierry, eu tenho que me comportar para me ser honesto, para me falar só a verdade. Não, irmão. Você já vive uma disciplina e isso já se tornou fundamento, você se torna uma pessoa natural. A disciplina, o fundamento da disciplina, ela estabelece limites naturais na sua vida. José fugiu daquilo que destruía a sua aliança com Deus, mas ele fez isso com naturalidade, irmão. A gente que está longe de viver o nível em que ele vivia, é que você fica dizendo: meu Deus, que tentação! Quando a gente, às vezes, o tempo vai trazendo amadurecimento, até mesmo forçado, né? Quando a gente era menino, que morava no mato, existiam as técnicas de aceleramento de amadurecimento, sem usar carbureto, nem, nem tem um outro produto que a gente coloca nas frutas, né? Sabe como a gente. O que eu não sei nem se o povo conhece, o pastor Thierry conhece, mangaba, né? Mangaba é uma frutinha que tem aqui no Centro-Oeste, uma frutinha redondinha, que além de ser saborosa, a massa, depois que você chupa a massinha da mangaba, aí você mastiga a sementinha, né? Aí você, quando a gente é menino, você vai chupando, chupando e guardando a sementinha para comer a semente depois, né? Porque a semente literalmente não tem nem sabor, mas você fica. É chiclete de pobre, irmão. Quando você pega uma mangaba que ela não está muito madura, ela tem leite. Depois, no finalzinho, ela cria uma borrachinha misturada com a sementinha triturada. Irmão, é coisa que rico nunca vai saber uma coisa dessa. Quem morou em apartamento não sabe muita coisa boa, não. Mas aí a gente achava a magaba verde, como a gente fazia? Acelerava o amadurecimento. Colocava dentro de um saquinho, um pacotinho de arroz, né? Que naquele tempo, irmão, quando a gente conseguia comprar um pacote de arroz de 5 quilos, a gente cortava ele com a tesoura para guardar o saquinho. Não existia esse bando de sacolinha, não. A gente guardava o saquinho de açúcar, o saquinho do arroz. Aí a gente pegava as mangabas, colocava dentro do saquinho, né? E colocava dentro do pacote de arroz. Eu não sei por que era dentro do pacote de arroz, mas a gente tinha uma ideia que aquilo acelerava o amadurecimento. Quando a mãe não deixava fazer no arroz, a gente achava alguma coisa, uma lona preta, um plástico preto, para enrolar. Também não sei por que tinha que ser preto, né? Mas o certo é que acelerava o amadurecimento da planta. Existe um tempo em que a gente não consegue se imaginar vencendo certas provas. Você vê o outro passar e você fala: meu Deus, se fosse comigo eu não ia suportar. Aí vem Tiago e diz que nós não somos tentados acima do que aquilo que nós podemos suportar. A palavra lá não é nem tentado, nós não somos provados. Então as provas, elas vêm muitas vezes para nos aprovar. Porque quando eu tenho fundamento e disciplina, as provas só são para nos colocar no lugar. José fugiu e não perdeu
a sua conexão, porque já estava intrínseco nele, ele estava preparado. Então, a disciplina, nós vamos aumentando a intensidade e ela vai aprimorando a cada dia. Nós vamos crescendo os nossos fundamentos, alicerçando, e as coisas que parecem ser tão difíceis hoje, elas vão se tornando um pouco mais natural. Os sábios dizem: o justo fundamento do mundo. O mundo está sustentado por pessoas que têm disciplina e fundamento. Porque uma pessoa que tem disciplina e fundamento, ele se torna uma pessoa justa. A disciplina espiritual verdadeira não é apenas capacidade de fazer coisas difíceis. É a capacidade de permanecer fiel quando seria mais fácil abandonar a fidelidade. A disciplina não é para você fazer coisas que você ainda não dá conta de fazer. Mesmo que a disciplina vai te levando a uma experiência e a um crescimento que logo você consegue fazer coisas grandes. Mas a disciplina, ela é para você permanecer fiel quando vier as oportunidades, as tentações, as ofertas para você abandonar a fidelidade. Por que eu preciso de disciplina? Para mim não desistir, não aceitar ofertas, não aceitar propostas, não pegar atalho. Os sábios do Talmud ensinam que o ser humano raramente cai de forma repentina. Primeiro, ele flexibiliza limites internos. Depois, ele relativiza com as convicções. Depois, ele negocia pequenas concessões. E, por fim, ele perde completamente a direção. Olha que interessante. Eu já tinha visto essa explicação acerca de alguém dizer sobre adulterar. Irmão, se você sair agora de frente desse celular, aonde você está, eu sair aqui do escritório, seja nós homens ou mulheres, e ao abrir a porta da nossa casa, tiver alguém pelado na nossa frente, irmão, a gente grita e pula para trás. Até um homão assim, como o pastor Erlino, vai dar aquele susto, vai fechar a porta da hora, se tiver uma mulher pelada na frente dele. Se você virar a esquina e tiver alguém pelado, você assusta. E por que as pessoas caem em adultério? Porque, primeiro, a gente vai flexibilizando os limites. Você vai se familiarizando com a sensualidade, com a nudez, com a exposição do corpo do outro. Você já vai achando que é normal você, como cristão. Eu fui agora na Bahia. O ano passado, o congresso lá, irmão, a, a igreja está de um lado da rua e a praia está do outro. Eu fui o ano passado e não fui na praia. Eu fui esse ano e eu só fui porque eles acharam um jeito de almoçar lá na praia. Aí eu querendo filmar assim a praia. Irmão, eu filmei, mas não postei. Parece que não combina, né? Eu postar assim uma imagem da praia, coisa linda, né? E mulher pelada e homem pelado passando na frente. Parece que não combina. Filmei, mas não postei. Por quê? Porque eu ainda não dou conta de negociar essas pequenas concessões. Eu não dou conta de tirar uma foto abraçado com uma mulher que não é a minha. E aí, nesses lugares, as mulheres, muitas vezes, elas não têm limites. Elas não sabem como tocar na pessoa. Elas querem, às vezes, pode até no momento não ter maldade, mas sem perceber, as pessoas vão cedendo a pequenas concessões. As pessoas vão relativando
relativizando as suas convicções. Há um tempo que você encontra uma pessoa radicalmente de um lado. Uma experiência que eu passei, que eu vi uma pessoa mudar o discurso, que eu falei: ah, seu infeliz. No tempo de bonança é fácil você falar de segurança, né? Missionária Cática, esse pastor discursava ao ponto que eu encontrei pessoas na igreja dele que não tomava medicação. Eu resolvi situações em que a família estava se destruindo. Por quê? Porque o marido seguia os conselhos do pastor e o pastor batia no peito que ele não tomava remédio, não. Tá? Veio o Covid. Antes, tomava até veneno e não morria. Agora, tinha mudado o discurso. Pode tomar a vacina. Pode tomar a vacina, porque beberão coisas mortíferas e não lhe causarão dano algum. Falei: ah, seu desgraçado, há pouco tempo atrás você ensinava os crentes num extremo que nem tomava medicação. Agora pode tomar a vacina que não vai fazer mal. Cadê a convicção? Relativizou? A convicção é conveniente à situação? Não, irmão. Convicção não pode ser conveniente. Quem é convicto, não importa a situação. Eu não estou dizendo de você ser um radical extremista, porque todo extremo é perigoso. Mas todo homem tem que ser radical. Por quê? Porque senão você começa a mudar. Então, quando é que alguém vai cair, vai pecar? Quando ele flexibiliza limites, quando ele relativiza a convicção, quando ele negocia pequenas concessões. Por fim, ele vai perder completamente a direção. Por quê? Porque você vai perdendo a disciplina. E é exatamente isso que Gevurah, e é por isso que a Gevurah é necessária dentro do fundamento. A disciplina protege o fundamento. Sem disciplina, as alianças se tornam superficiais. Sem disciplina, as amizades se tornam tóxicas. Sem disciplinas, compromissos espirituais se tornam passageiros. A geração moderna fala muito sobre conexão, mas pouco sobre responsabilidade relacional. Muitos desejam vínculos sem renúncia, intimidade sem aliança, proximidade sem compromisso, espiritualidade sem transformação. Mas a Torá nunca apresentou aliança dessa forma. Toda aliança baseada na Escritura exige constância, exige responsabilidade, exige fidelidade, exige temor, exige domínio próprio e exige perseverança. Até mesmo os relacionamentos entre Deus e Israel foi firmado por meio de aliança, limites e responsabilidade mútua. Isso precisa ser a base, o fundamento para que nós possamos prosperar. A história de hoje, a história de Richter Wurmbrand. Richter foi um pastor luterano na Romênia comunista que passou 14 anos preso, torturado e isolado por pregar o evangelho em meio à repressão do regime ateísta. Ele poderia ter negado sua fé ou cedido ao medo, mas não. Ele escolheu manter o seu fundamento inabalável em Cristo, resistindo com disciplina interior e fidelidade moral. Mesmo em celas solitárias, sofrendo agressões físicas e psicológicas, Richter permanecia orando, louvando
e compondo sermões mentalmente, para não enlouquecer. Ele escreveu depois: um cristão que não é disciplinado não é soldado do reino de Deus. Apesar de ser liberto, ou após ser liberto, fundou a missão A Voz dos Mártires, voltada a apoiar cristãos perseguidos. Ele nos ensinou que a disciplina espiritual é o alicerce da perseverança nos vínculos com Deus e com o corpo de Cristo. Seus laços com a igreja subterrânea não foram rompidos, mesmo na dor. Sua vida é um testemunho vivo de disciplina no fundamento, firmeza moral que sustenta alianças eternas. A vida de Richter nos mostra que os vínculos espirituais exigem força interior. Amar com profundidade requer coragem para dizer não ao pecado, aos desvios e à tentação de comprometer a santidade. Disciplina no fundamento significa manter a integridade mesmo sob pressão, proteger a aliança com Deus e com o próximo, mesmo quando isto te custa caro. Como a fundação de um prédio, o caráter firme é invisível, mas é ele que sustenta tudo. Sem disciplina, os relacionamentos espirituais se colapsam, mas com ela, com a disciplina, tornam-se inquebrantáveis. Nós precisamos ter isso na prática. Como praticar a disciplina no fundamento? Estabeleça limites saudáveis nos relacionamentos, defina o respeito, respeite as fronteiras que vão honrar a Deus. Seja fiel nos princípios, não negocie a sua santidade por conveniência. Sustente seus laços com verdade e firmeza. Cultive a disciplina espiritual, oração de tempo marcado, jejum, tendo o início, o meio e o fim, estando claro a sua abstinência no período do jejum. Leitura bíblica diária, para que você tenha sempre o compromisso e o lugar e o horário. Discipline-se em confessar, em expor suas fraquezas, porque isso vai te fortalecer. Tenha sempre alguém perto de você que você confie. Eu não estou dizendo para você buscar alguém que seja muito maior ou melhor do que você. Alguém que você confie, para que você possa expor as suas fraquezas, as suas pressões. Alguém que vai te ouvir com amor. E isso vai dar um fundamento à sua fé. Numa geração marcada pelo relativismo que nós vivemos hoje, uma geração marcada por relacionamentos descartáveis, o povo de Deus precisa ser um exemplo de vínculos santos, de vínculos duradouros e bem fundamentados, para que nós possamos viver equilibrado entre graça, verdade, amor e justiça. Que eu e você possamos alcançar esse fundamento na disciplina. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Nesse dia da contagem do homem, quando se manifesta em nós a disciplina, o fundamento da disciplina, a disciplina que sustenta o fundamento, nós nos colocamos diante de Ti com um coração disposto a permanecer fiel, fiel às alianças que nós temos contigo. Em nome de Jesus, Yeshua, o nosso Messias, nós te pedimos, fortaleça em nós a disciplina espiritual, a disciplina emocional.
Que nós venhamos viver a prática, para que nós não sejamos instáveis nos nossos compromissos, nem fraco diante das pressões. Senhor, ensina-nos a honrar aquilo que assumi diante de Ti. Que nós não venhamos abandonar o caminho por causa da dificuldade, nem negociar os valores por causa da facilidade. Dá-nos força para dizer não ao que enfraquece a nossa aliança contigo e dizer sim ao que nos mantém alinhado à tua vontade. Livra-nos das distrações, livra-nos dos atalhos, livra-nos das decisões impulsivas que nos afastam do propósito. Dá-nos discernimento para reconhecer aquilo que parece bom, mas não provém de ti. Dá-nos discernimento para termos coragem de permanecer no caminho estreito, mesmo quando ele exige mais de nós. Que nossa disciplina não seja peso, mas seja expressão do amor a ti. Que nós venhamos viver uma fidelidade constante, tanto nos dias bons como nos dias difíceis. Que nós venhamos permanecer firme, mesmo quando ninguém esteja vendo, sabendo que o Senhor vê todas as coisas. Senhor, purifica nossos vínculos, que nós estejamos conectados ao que edifica, ao que fortalece, ao que vem de ti. Livra-nos da aliança que gera desequilíbrio e estabelece em nós relacionamentos que produzam crescimento e verdade. Que o nosso fundamento seja firmado em ti, que a nossa vida seja construída sobre a rocha e que nada nos faça romper com aquilo que o Senhor estabeleceu. Hoje nós decidimos viver com disciplina. Hoje nós decidimos permanecer com fidelidade e sustentar com firmeza tudo aquilo que foi gerado por ti em nós. Oramos em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias. O nosso decreto de hoje, a nossa proclamação. Minhas alianças serão sustentadas pela disciplina e pela verdade. Rejeitarei as distrações e as dúvidas que tentam me afastar daquilo que o Senhor me confiou. Com fé inabalável e entendimento profundo, direi não ao que me enfraquece e direi sim ao que me alinha com o propósito eterno. Minha vinculação será pura, íntegra e constante. Em cada compromisso firmado, serei reflexo da fidelidade do Eterno. Que esse dia seja abençoado, cheio de significado para mim e para você. Que Deus abençoe a mim e a você, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Espero por você. Amanhã é Shabat, né? Amanhã nós vamos estender um pouco mais. Deus abençoe e até amanhã.